Dias de altos e baixos. Esse é o título da mensagem dessa noite. É impressionante como a nossa vida, às vezes, ela passa por dias que você se sente no topo da montanha. Tudo parece aos seus pés. Mas tem dia que você se sente lá no profundo de um vale, de tristeza, de incompreensão. E como é possível que isso aconteça com pessoas que se consagram a Deus? Como é possível que isso aconteça com grandes homens e mulheres de Deus? E quando acontece tão próximo, em questão de horas? Esse é o ponto que vamos estudar hoje, esse capítulo da história do profeta Elias. O texto bíblico está em 1 Reis, o capítulo 19, os versículos de 1 a 8. Primeiro, livro do Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, lemos. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levante e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Por enquanto eu vou deixar a leitura por aqui, mas me permitam fazer já alguns comentários. O profeta Elias, ele é muito conhecido por um capítulo muito especial na sua história, que está relatado aí no capítulo 18. Quando ele esteve no Monte Carmelo, um dia espetacular, um dia em que ele enfrentou 850 falsos profetas, um dia em que ele orou a Deus, Deus respondeu com fogo, o dia em que ele orou a Deus, Deus respondeu com chuva copiosa. Aquele foi o momento que o povo ficou completamente assim, entusiasmado, impactado. O povo, sem se conter, exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo ficou impressionado. Aquele deveria ser um dia para ter início um grande e poderoso reavivamento espiritual em Israel. Mas algo não saiu como Deus havia planejado. Elias, infelizmente, logo depois dessa grande conquista, aconteceu esse duro capítulo que acabamos de ler uma parte dele. A gente, quando vê a história de Elias, a gente percebe que todo dia, por mais incrível que ele seja, ele sempre vai terminar em uma noite. Enquanto vivermos nessa terra, você pode ter tido hoje o dia mais brilhante da sua vida, mas ele acaba em uma noite. E amanhã começa tudo outra vez. Mas graças a Deus também, que se você teve um dia terrível,
Aí ele também acaba nessa. E à noite até você pode demorar nela chorando, mas confiamos em Deus que a alegria virá pela manhã. E assim se repete a história. A nossa vida é feita de capítulos, capítulos que são de alegria e capítulos que são de sombras, de grandes vitórias e também de derrotas. É bom que a gente se lembre do capítulo de vitória de Elias. Isso é maravilhoso. Mas não se esqueça que Elias era homem igual a nós, que também teve capítulos de derrota. E esse capítulo que vamos tirar algumas lições. Primeiro, versículo 2. Depois de Acabe chegar em casa, guiado por Elias, que foi correndo à frente da carruagem, ele contou para sua esposa chamada Jezabel tudo o que havia acontecido. E Jezabel ficou furiosa e mandou que um mensageiro fosse dar a Elias a notícia de que no dia seguinte ele estaria morto. Todo mundo conhecia a perversidade e crueldade do coração de Jezabel. Era melhor não duvidar do que ela estava falando. Mas eu fico pensando que talvez Jezabel não quisesse matar Elias. Porque se ela quisesse matar Elias, ela não mandaria um mensageiro. Ela mandaria um mercenário, um assassino, ou no mínimo um soldado, e não avisaria. Embora algumas pessoas avisem antes de matar, mas uma boa parte das pessoas, quando querem matar mesmo, elas não avisam. E Jezabel provavelmente quisesse assustar Elias, quisesse amedrontar Elias. O inimigo, muitas vezes, ele não quer que você não leia a Bíblia. O inimigo não precisa me fazer dizer que Deus não existe. O inimigo não precisa me fazer parar de orar. Não precisa. Para me derrotar ou para te derrotar, basta me fazer duvidar do amor que Deus tem por mim. Quando eu e você começamos a duvidar da palavra do Senhor, ele já conseguiu uma vitória. Quando ele nos faz duvidar de que Deus cuida da gente, aí ele já conseguiu uma vitória. E foi, infelizmente, isso o que ele fez com Elias. Elias, no versículo 3, diz que o grande motivo, a grande motivação de ter passado por esse capítulo tão difícil, foi que o medo tomou conta da mente e do coração de Elias. Todos temos medos, alguns mais do que outros. É provável que 99% aqui admita que tem medo de alguma coisa, de altura, de doença, de morte, de abandono, entre outros, de escorpião, de barata, de água, de altura. O fato é que todos nós temos medo. 99% vai admitir, 1% vai mentir. Não há problema em ter medo. O problema é quando o medo começa a controlar nossa mente. Quando ele controla, aí ele paralisa, faz ver coisas que não existem, deixar de ver coisas que existem. E foi exatamente o medo que controlou o coração do profeta. Um homem que um dia antes parecia invencível no topo do Carmelo, agora amedrontado. Um homem que havia enfrentado naquele dia 850 profetas e mandado matar todos eles. Um homem que havia enfrentado Acabe, o rei de Israel, havia enfrentado todo o exército de Israel, agora estava fugindo diante da ameaça de uma mulher. É claro que uma mulher, quando ameaça, a gente fica sempre assustado, né? Eu sei que uma mulher, quando ela fala algumas coisas, assusta a gente, mas não deveria ser suficiente para tirar a paz do coração de Elias. Não deveria fazê-lo ficar com tanto medo a tal ponto de fugir. Elias foge. O medo fez Elias esquecer que a sua segurança, o seu escudo era Deus. O medo fechou as suas janelas de memórias de acesso
E ele conseguiu esquecer que Deus o havia guardado lá no Querite por vários anos. Deus o havia sustentado enquanto ele salvou a vida de uma viúva com seu filho. Mas agora, por alguma razão, em um momento de fraqueza, ele consegue esquecer que Deus era o seu refúgio e fortaleza. E um socorro bem presente naquela tribulação. Lá se foi Elias. No verso 4, depois de um dia inteiro de corrida, imagino que muitas vezes olhando para trás, correndo com todas as forças que poderia, usando toda a energia possível do seu corpo, ele correu, deixou o seu servo inclusive para trás, porque ele achou que o servo não ia aguentar acompanhá-lo provavelmente. Ele então partiu. Dia inteiro de corrida. Eu não sei quanto você correria, dependeria da sua forma física, mas certamente Elias deve ter percorrido uma boa distância. A psicologia chama esse fenômeno que aconteceu com Elias de depressão pós-vitória. É mais ou menos assim. Quando você consegue algo muito grandioso, você comemora, você vibra, você entusiasma, você não consegue ficar lá no topo, lá no clímax. A tendência é você desacelerar. E às vezes, essa conquista, você volta muito rápido, você desce muito rápido dela. E aí acontece às vezes uma depressão depois de você ter tido uma grande conquista. Tenha muito cuidado, e você deve, claro, pedir a Deus para ter grandes conquistas, grandes momentos de correria, que você corre aqui, corre lá e consegue a formatura, sei lá, a compra da casa. Logo depois a tendência é você ter uma sensação de meio de fragilidade. E isso que aconteceu. O Elias que pediu fogo do céu e chuva do céu, agora faz um pedido, no mínimo, estranho e triste. Ele pede para morrer. Eu não sei se você já pediu alguma vez para morrer. Eu espero que não. Mas não há nada de tão absurdo nisso. Procure ajuda. Ajuda profissional. Não há nada de errado em pedir ajuda profissional. Eu nunca cheguei a pedir para morrer. Ainda não. Mas já houve momentos na minha vida que eu olhei para a morte com uma certa simpatia. Quando você passa por dias muito difíceis, quando você passa por momentos extremamente dolorosos, você passa a olhar para a morte de uma maneira diferente. Espero que você não peça para morrer. Espero que você não deseje morrer, porque isso geralmente é um tipo de anomalia, de distorção do pensamento. E uma ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica pode ser necessária uma hora dessa. Não é pensar em morrer, desejar morrer, estou falando. Ele não só pensou, ele não só desejou, ele pediu para morrer. Como é possível? Como é possível um homem de Deus, cheio de fé, um cristão fervoroso, pedir para morrer? Como é possível um homem, uma mulher de fé, de oração, que estuda a Bíblia, cuida da saúde, ter depressão? Como é possível? Como é possível uma pessoa que conhece tanto de Deus, da Bíblia, não dormir por causa de ansiedade? Como é possível? Quero dizer que isso não é falta de fé, isso não é falta de consagração, isso é ser humano, isso se chama humanidade. E como seres humanos, estamos sujeitos a muitas doenças, dificuldades e fraquezas. E aceitar que você está passando por um momento difícil pode ser o primeiro passo de uma cura, de uma restauração. E Elias agora ele abre o verbo, abre o coração e ali fica deitado. Deitado, eu imagino que um sono bem pesado, porque tinha sido um dia bem difícil, o dia anterior, tinha corrido agora o dia inteiro, então ele estava extremamente exausto. Sono pesado, sono do justo, sono do trabalhador, aquele que diz que é o sono que nem pedra. Eu fico imaginando a cena, diz no versículo 5, que um anjo desce do céu, um anjo de luz se aproxima de Elias, ele chega pertinho e com cuidado, ele toca no ombro de Elias para acordá-lo, porque ele poderia tomar um susto pensando que pudesse ser a pessoa enviada por Jezabel para matá-lo. E ele ali acorda e diante dos seus olhos ele tem uma cena inigualável. O anjo se apresenta. E ele percebeu que era alguém amigo. Ele não teve medo.
Ali, o anjo o acorda e oferece comida e oferece água. Para minha mente, essa cena é uma das cenas mais lindas de toda a Bíblia. Que Deus, ele para tudo, ele chama um anjo e diz assim: vai lá, socorre o meu filho, que ele não está bem. Eu fico impressionado o quanto o céu está perto da terra. Eu fico impressionado o quanto Deus se envolve e se importa e sofre com a gente. Eu fico impressionado o quanto Deus é gentil com a gente. Ele não chega, o anjo não grita com Elias, ele não repreende Elias, ele não reclama com Elias, ele não chama Elias para orar. Bora orar, Elias, isso é falta de fé. Bora orar, isso é falta de estudar a Bíblia. Ele não faz isso, porque naquele momento tudo que Elias precisava não era de oração. Não que a oração não seja importante, era sempre importante. Naquele momento que Elias precisava não era estudar a Bíblia, nem que alguém desse uma aula para ele de fé. Naquele momento não. Naquele momento que ele precisava era de saber que não estava sozinho, mas ele precisava de comida e precisava de água. Você acha que Elias teve condições no dia anterior e nesse dia comer bem? Acha mesmo que ele teve condições de descansar? Ele não estava bem. Geralmente, quando você está numa correria muito intensa, você não consegue parar para atender nem mesmo as necessidades essenciais. Talvez alguns se perguntem, mas por que Elias não parou para comer? Afinal de contas, o que faz um profeta? Ele não planta, ele não colhe, ele não constrói, não trabalha na enxada, não trabalha com a colher de pedreiro, não trabalha dando aula. Por que Elias estava tão cansado? Às vezes a vida do vizinho é sempre mais fácil que a sua. Afinal de contas, o que o pastor faz? Só aparece para pregar? Fica o dia todo em casa. O que ele faz no dia a dia? Onde gasta a sua energia? Elias estava ali, prostrado. E agora, Elias pega a água, bebe, pão do céu que o anjo trouxe do forno celestial e come. Imagino que deveria ser bem gostoso. Quero aproveitar de fazer um apelo. Tenha muito cuidado com a sua saúde, com a saúde física, emocional e espiritual. As três estão intimamente ligadas. Deus quer muito que você tenha saúde física, porque Ele sabe o quanto isso é importante para a saúde emocional e espiritual. Cuide bem, não negligencie sua hora da refeição. Que um dia ou outro você faça uma refeição meio atropelada, é compreensível. Mas não deixa esse horário tão sagrado de você comer bem e se alimentar bem. O que comemos é aquilo que nós somos. O que você põe no prato é o que vira sangue dentro de você. E outra coisa, busque dormir bem. Vivemos uma época hoje que temos cada vez mais pessoas que entram à noite e esquecem que Deus criou a noite especialmente para dormir. Em geral, todo ser humano precisa de 8 horas de sono. Talvez seja por isso que Deus separou o dia em 3 partes de 8. 8 para trabalhar, 8 para dormir e 8 para as demais atividades. Enfim, pode ser só uma alegoria, essa ideia, mas o fato é que você precisa dormir bem. É bom que você tenha paz com todos os homens. Dizem que você pode brigar com o vizinho e você pode ainda se manter com saúde. Dizem que você pode brigar até com os irmãos da igreja. Dizem que você pode brigar até com o seu chefe. Dizem que você pode brigar até com a sua mulher ou com o seu marido, mas não brigue com a sua cama, porque você vai perder todas elas. Cuidado com a sua alimentação, cuidado com a sua saúde. Naquele momento, alimento e descanso era tudo o que o profeta precisava. E ele comeu, verso 6, bebeu, tornou a dormir. Elias tinha feito 3 pedidos a Deus em menos de 48 horas. Eu vejo que Deus ele sempre está atento ao que a gente pede. A gente pede constantemente coisa a Deus. E saiba que Deus ouve e atende cada pedido. Só que Deus responde sim, Deus responde não. No tempo dele, do modo dele, que ele acha melhor.
E o não de Deus é tão maravilhoso quanto o seu sim. A gente que tem dificuldade de entender ou de aceitar. Nesse dia, por exemplo, Elias pediu fogo do céu. Deus disse, sim, mandou fogo do céu. Nesse dia, Elias pediu, Senhor, agora eu quero chuva. Deus disse, ok, chuva do céu. Aí, horas depois, ele pede, quero morrer. Eu disse, não, nada de morrer. Está na hora de você morrer. Vai ter um momento, mas não para você. Você não vai morrer. Deus respondeu os 2 primeiros pedidos, sim. E o terceiro respondeu, não atendeu como ele pediu. Porque Deus, quando ele ouve a nossa oração, Deus tem uma arte, uma habilidade, que ele lê as nossas palavras e consegue ir além. Deus ouve as palavras da minha, da sua boca, só que ele consegue ouvir a voz do coração. E ele sabia que no íntimo, Elias não queria morrer. Geralmente, quando a pessoa chega a pedir a morte, ela não quer morrer. Ela só quer se livrar da dor que está sentindo. Ela não quer deixar de viver. Ela só perdeu o encanto pela vida. Ela só perdeu a graça. Ela não tem mais sentimento, não tem mais razão para lutar. Então, o que Elias precisava agora era ser restaurado o propósito para o qual ele vivia. Diz que depois que ele comeu aquela comida que o anjo deu, como um adolescente esfolgado, comeu uma vez, né, encheu a barriga, e comeu de novo, encheu a barriga de novo. Depois de ter comido essa comida, milagrosamente, ele caminhou 40 dias e 40 noites, repetindo uma façanha de Moisés no monte, que fez 2 vezes, de Jesus no deserto, que também fez isso. É claro que nós sabemos que não foi a força física, não foi a substância do pão que sustentou o corpo de Elias 40 dias, porque ninguém aguenta, né, ver tanto tempo sem comer, mas nós cremos que Deus, pelo seu poder e pela sua palavra, sustentou Elias. Eu gostaria muito que nós pudéssemos sentir a mesma fome pela Bíblia que sentimos pelo pão de cada dia. A história de Elias, de Moisés e Cristo nos ensina que nem só de pão é que viveria um homem, que deve viver um homem, mas deveríamos viver da palavra que sai da boca de Deus. É por isso que, me desculpe, eu não consigo aceitar a ideia de um crente não estudar diariamente a Bíblia. Eu não consigo acreditar que esse crente viva uma vida saudável. Eu não consigo acreditar que uma pessoa consiga viver uma vida cristã de verdade, sem gastar tempo para meditar, nem que seja em um verso da Bíblia por dia. Eu não acredito nesse cristianismo. Não acredito. E respeito quem pensa diferente, mas eu não acredito. Porque a Bíblia é o nosso pão, é o nosso alimento, é quem nos sustenta, é a palavra do Senhor. Sem ela, sem comida você consegue passar algum tempo ainda sobrevivendo. Mas para ter saúde e viver bem, tem que comer diariamente a palavra de Deus. Depois de uma longa caminhada, Elias chegou num monte chamado Horebe, também conhecido como Monte de Deus. Eu não vou ler a passagem toda, mas você pode acompanhá-la em 1 Reis 19, versículos 15 a 18. Naquele monte, Elias chegou e entrou numa caverna, e ali ficou, sem querer ver ninguém, sem querer falar com ninguém. Eu acho que todos nós, em algum momento, desejamos uma caverna, ou procuramos uma caverna. Eu acredito que é provável que você saiba o que eu estou falando. É provável que você entenda o que eu estou falando. Tem dias que se você pudesse, você não saía do quarto. Tem dias que a vontade é não sair de casa. Tem dias que você vem para a igreja, mas sente vontade de não estar aqui. Tem dias que a gente sai para a rua e o desejo, se pudesse, era não botar o pé fora da porta de casa. Momentos de caverna. Quantas vezes já visitei minhas cavernas? E você, eu creio que também. Elias estava ali, e enquanto ele estava na sua caverna, diz que lá fora apareceu um vento arrebentando tudo. Mas Deus não estava no vento. Depois apareceu um terremoto que veio, parecia que ia despedaçar tudo. Elias tomou um susto, o que está acontecendo? Deus não estava no vento. Depois veio uma manifestação em fogo, parecia que o mundo inteiro ia se queimar. Deus não estava no fogo. Aí de repente, um ventinho suave, uma brisa tranquila, Deus estava ali. E agora ele
percebeu que Deus estava ali, porque Elias conhecia a voz de Deus. E começaram a conversar. Às vezes eu penso que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque nós achamos que Deus vai gritar. Porque achamos que Deus vai fazer o céu se mover, a terra estremecer para poder chamar a sua atenção. Mas nem sempre Deus fala assim. Claro que Deus pode falar assim, e falou assim no Monte Sinai. Relâmpagos, trovões, estremecendo o monte. Tá, mas muitas vezes Deus fala através de um cício suave e tranquilo. E sabe por que nós às vezes não ouvimos a voz de Deus? É que nós estamos com muito barulho aqui e aqui, mente no coração. Às vezes é no silêncio que a gente consegue ouvir mais distintamente a voz de Deus. Às vezes acordamos tão desesperados e já saímos para fazer tantas coisas, atender ligação, olhar o WhatsApp, ou fazer não sei o quê, que fica tão agitada a mente que você pega a Bíblia e parece que Deus não consegue falar nada com você. Que tal se você buscasse cada vez mais dizer: Senhor, me ajude a ouvir o teu cochicho. Às vezes Deus não grita, às vezes Deus só sussurra, mas só ouve um sussurro quem está atento à voz de Deus. E ali então Deus conversa com Elias, e eu acho interessante que ele fala com ele 3 coisas. Elias, deixa eu dizer a primeira coisa para você. Primeiro, quem te mandou vir para cá? Eu não te mandei vir para cá. Seu lugar é lá onde você estava. Mas Deus permitiu que ele fosse, andasse para onde quisesse. Eu acho impressionante que Deus não desistiu de Elias. Elias tinha acabado de retardar um plano de reavivamento do povo de Deus. Claro que Deus ficou triste com Elias, mas Deus não abandonou Elias. Eu gosto de pensar em um Deus que mesmo quando você falha, mesmo quando você fracassa, Ele não desiste de você. Ele vai atrás de você. Ele foi lá atrás de Elias, dentro da caverna buscar. Vem cá, Elias, eu ainda acredito em você. Essa é a primeira parte da palavra de Deus para Elias. Eu vim atrás de você e quero dizer para você que volte o caminho inteiro. Essa é a primeira parte. Há uma segunda parte desse diálogo que eu acho incrível. Elias, eu tenho para você agora 3 tarefas. Eu preciso que você vá e unja a Hazael, rei sobre a Síria. Síria, um país, uma nação inimiga, que não temia Deus. Quero que você unja Jeú, rei também, sobre Israel. A esse sim, era o povo de Deus, Elias fazia parte. E quero também que você unja agora Eliseu no seu lugar, ele será o seu sucessor. Ungir, primeiro, Deus estava dizendo para Elias: sabe as nações inimigas do povo de Deus? Sabe as nações do mundo? Sou eu quem estabelece os governos. Sou eu quem tem o rumo das nações nas minhas mãos. Elias, confia em mim. Sou eu quem manda no mundo inteiro. Elias, em vez de você ficar chateado com o povo de Israel, eu também estou chateado. Saiba que eu sou quem manda em Israel. Sou eu quem estou escolhendo Jeú. Quero que você coloque Jeú. E quanto a você, eu entendo que você está cansado, mas preciso que você prepare um sucessor. A obra não vai acabar se você morrer, mas eu quero te dar um pouco mais de vida para você formar um sucessor. Deus não dependia de Elias para fazer o seu povo e a sua obra continuar, mas ele escolheu Elias continuar um pouco mais e preparar um sucessor. Porque todo homem, todo líder de sucesso, ele prepara sucessores. Se você está no departamento vários anos e não preparou um sucessor, você não teve sucesso, você fracassou na sua liderança. Se nós formos pais, se não prepararmos filhos que queiram nos suceder na igreja de Deus, lamento, fracassamos nesse ponto. O grande sucesso não é ganhar muito dinheiro, não é dar aos filhos grandes profissões, embora isso seja importante. O grande sucesso da vida dos pais cristãos é formar filhos para a eternidade, para poder pregar o evangelho quando os seus lábios se cerrarem no túmulo. O grande sucesso de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é preparar a geração para esperar Jesus voltar, caso a nossa geração venha dormir no pó da terra. E Elias teve sucesso, porque ele preparou
um sucessor. Ali estava Eliseu. Última parte da fala de Cristo, de Deus de Cristo, é claro, com Elias. Elias, não, você não é o único temente a Deus. Ainda tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que são fiéis com você. Sabe quando você às vezes tem a sensação de que é a única pessoa que está preocupada em se preparar para a volta de Jesus? Já se sentiu a única pessoa da sua casa preocupada com a salvação da sua família? Já se sentiu às vezes o único líder realmente preocupado com o bem-estar de alguém, ou de uma igreja, de, sei lá, de uma família? Saiba que você não é o único, você não é a única. Deus tem muita gente decente, Deus tem muita gente boa, que ama a causa de Deus, que vive pela causa de Deus, e que estaria disposto a morrer pela causa de Deus, além de você. Eu e você não somos os únicos homens e mulheres preocupados com a causa do nosso Deus. Acredite, existiam 7.000, só que eles estavam separados. Você pode até não saber onde eles estão, mas eles estão, porque Deus sempre teve um remanescente. Eu quero terminar com essa reflexão. No final da caminhada de Elias, não terminou num vale de deserto, não terminou num poço de amargura nem desespero. A sua caminhada termina no topo do monte. Mas não agora do monte de Deus, Horebe. Ele agora tem a sua caminhada terminando no monte Sião, porque ao final da sua vida, ele subiu uma carruagem que é apresentado como de fogo, mas na verdade aquela carruagem eram anjos que o levaram para o céu em vida. Elias foi um dos poucos privilegiados, que seus olhos não se fecharam na sepultura, que mais tarde, quando Cristo ficou no Monte da Transfiguração, Elias apareceu para conversar com ele e confortá-lo. Elias é um representante daquela geração de crentes que vai estar em pé quando Jesus voltar, sem passar pelo sono da morte. Já nasci nesta igreja, e é provável que outros aqui também, e quando éramos crianças e jovens, jamais imaginaríamos que esperaríamos tanto tempo para Jesus voltar. Mas não importa quanto tempo nos esperar, o mais importante é que nós nos preparemos e nos consagremos até que Ele venha. Porque assim como Elias, nós não vamos terminar debaixo de um pé de zimbro, derrotado, chorando, não vamos terminar aí. Podemos até passar pelos desertos de aflição, de abandono, rejeição, incompreensão, entre outros, mas nossa vida não vai acabar num deserto. Nós vamos terminar lá no Monte Sião, reunidos diante do trono do Cordeiro de Deus. É lá o nosso destino final. A última geração é apresentada como homens e mulheres que têm o mesmo espírito e poder de Elias. Antes de subir para o céu, Elias perguntou para Eliseu: o que você quer, Eliseu? Eliseu disse: eu quero que você me dê uma porção dobrada do seu espírito. Esse pedido de Eliseu tem que ser o mesmo pedido meu e seu também. Não é que o poder estivesse na pessoa de Elias, porque em Tiago 5,17 diz que Elias era homem igual a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, mas era um homem que tinha um coração inteiramente consagrado a Deus. Eu quero desafiar você e eu em nome de Jesus. Seja, ainda que você esteja aí no topo de um Carmelo, comemorando grandes vitórias hoje, ou debaixo de um pé de zimbro, lamentando, chateado, revoltado, ou talvez sem querer viver, talvez sem ânimo de seguir em frente, saiba que o mesmo anjo que tocou Elias está bem pertinho de você. O mesmo Deus que buscou Elias veio aqui buscar eu e você nessa noite. Mesmo quando você entrar na caverna, Deus vai lá tirar você, porque você não vai acabar sua vida nem no fundo de uma caverna, nem debaixo de um pé de zimbro no meio do deserto. Nós já temos um destino, é lá no Monte Sião, no monte de Deus, que vamos nos encontrar. Nosso Deus e nosso grande Pai, nosso Deus, já há algum tempo estamos nessa caminhada
Às vezes nós nos cansamos, às vezes nos sentimos tão desanimados que a gente não sente vontade de sair mais do lugar. Mas muito obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. Mesmo quando a gente erra, como Elias falhou, o Senhor entende a nossa humanidade. Ao invés de ser um anjo para dar um grito ou criticar, Ele desce para confortar e animar. Como é bom saber que temos um Deus que está sempre disposto a nos tratar com gentileza, com lealdade, com carinho. Muito obrigado, porque mesmo quando nós pedimos coisas erradas, nós não sabemos nem o que pedimos direito, mas o Senhor sempre sabe o que tem que nos dar. Seja sim, seja não, nós queremos a Tua resposta e nos ajude sempre a aceitá-la, Senhor. E muito obrigado, porque a vida de Elias não terminou no deserto, pedindo para morrer debaixo de um pé de zimbro, num arbusto. Obrigado porque sua vida não terminou numa caverna, isolada, esquecida. A vida dele continuou na eternidade, porque foi levado vivo para o céu. E nós queremos que o Senhor faça de nós a geração que vai viver no espírito e no poder de Elias. Nos use para levar um povo a acreditar que o Senhor está no comando das nações ao redor. O Senhor está no comando desta igreja, deste povo. O Senhor está no comando da nossa vida também individual. E nós te louvamos tudo isso. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.